Olá, dentista empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast para dentista. Nós estamos iniciando o nosso 6º episódio, esse podcast que nós criamos para você, dentista empreendedor, para ajudar você na gestão do seu negócio. Aqui nós falamos sobre marketing, sobre venda, sobre gestão financeira, sobre networking, enfim, todos aqueles assuntos que de alguma maneira, direto ou indiretamente, podem contribuir com o seu negócio. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é vendas na odontologia. Por isso que eu trouxe hoje um profissional com bastante experiência e que sabe muito sobre o assunto, que eu tenho certeza que vai poder contribuir muito aqui com o nosso programa, que é o Dr. Winston Hirasaki. Winston, obrigado novamente aí pelo teu convite. Para a gente começar, Winston, eu queria abrir o espaço para você poder se apresentar. Fica à vontade. Ok, Fábio, eu que agradeço o convite, e a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Winston Hirasaki, eu sou formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em 1993 e desde então eu tenho me dedicado a várias áreas da odontologia com as quais eu sempre me identifiquei, principalmente na parte de estética, restaurativa, e já de um tempo para cá que eu acabei me especializando numa área que eu achei que jamais me especializaria, que seria a ortodontia. Me identifiquei muito mais com ela, acabei me especializando e hoje eu atuo única e exclusivamente dentro da ortodontia. Então, hoje eu sou um cirurgião dentista, ortodontista. Que legal. Inclusive, Winston, eu comento muito com você, sobre você com os meus clientes, porque assim, a tendência, você sabe bem isso, os dentistas eles se tornam multiespecialistas, né? Então, às vezes, ele faz vários tipos de especialidade porque ele acredita que assim ele consegue ter mais sucesso profissional. E você é meio um ponto fora da curva. Você tem um consultório de uma cadeira, você é especialista numa área, ortodontia, e mesmo assim é difícil encontrar agenda para você, né? Como é que você vê essa questão de se especializar realmente numa única especialidade e atuar firmemente somente nesse tipo de especialidade? Bom, na verdade, assim, quando eu atuava em várias áreas, eu via que a minha atenção era muito dividida. Então surgia lá um equipamento novo, e você olhava e falava, meu Deus, esse equipamento é caro, eu vou comprar. Mas aí depois você pensava, bom, eu tenho que comprar um também na prótese, eu tenho que comprar um também na dentística. Então eu acabei falando, não, eu vou concentrar minha atenção somente dentro da ortodontia. Então hoje, o que acontece? Surge um equipamento novo, eu não meço se é caro, se não é caro, eu vejo o custo-benefício dele, principalmente o benefício, independente do custo, e eu compro. Vai surgir um congresso, fui num congresso internacional em Dubai, fui em congresso internacional em Cancún. Eu fui despreocupado. É caro? Sim, é caro. Mas eu sabia que eu não teria que fazer um outro congresso em prótese, eu não teria que fazer um outro congresso em dentística, porque a minha atenção estava toda voltada para a orto. Então, eu paguei, mas não teria mais outro custo que eu tivesse que dividir. Então, o fato de eu concentrar a minha atenção só naquela especialidade me auxiliou nesse sentido. E hoje o que nós notamos? Tem pacientes que eles gostam de, eu vou num lugar e quero resolver tudo ali. Tem outros pacientes que, até mesmo nós que praticamos um esportezinho amador, você fala assim, putz, estou com uma dor no ombro. Eu fiquei sabendo que tem um médico que é especialista em ombro. Você vai falar do médico que é especialista naquela área, e não no médico, vai lá no cara que daí ele te indica para um outro, ou ele vai fazer de tudo. Então, nós mesmos acabamos pegando o hábito, de indicar o profissional que faz aquela área. Tem ortopedistas, mas um ortopedista que é especialista em pé, um ortopedista que é especialista... Então, assim, eu dediquei somente para a ortodontia para que a minha atenção e todo o custo, o capital de giro do meu consultório ficasse todo ele em atenção à ortodontia. Que legal. Eu até costumo falar, quem faz de tudo acaba não sendo bom em nada. Então, acho que quanto mais você se aprofunda, no teu caso, que é ortodontia, então, quer dizer, todo o teu investimento vai ser voltado para essa especialidade. E aí você acaba sendo muito mais referência nessa tua especialidade do que se você abrisse muito leque também. Então, essa referência até que você cita, eu posso dar um exemplo de um paciente meu que veio de Curitiba. Ele jogou lá no Google. Na época eu comecei a trabalhar com o sistema autoligável, que é o aparelho fixo sem a borrachinha. E ele conheceu esse sistema e ele jogou lá no Google autoligável. E
por conta de algumas palestras que eu andei ministrando, apareceu o meu nome lá. E ele entrou, procurou saber, ele falou, eu vou ligar. Ligou para mim e falou, eu quero fazer aí. Eu falei, não, eu posso te indicar algum colega que eu conheça aí em Curitiba e tal. Eu falei, não, eu tenho um parente que mora em Londrina, então para mim não é empecilho. Eu vou para Rolândia e trato aí. E ele veio e tratou aqui comigo, morando lá. Que legal, né? Que legal. E como é que Winston, você trabalhar com uma única cadeira? Porque também tem isso, né? Tem dentista que acha que você precisa ter mais do que uma cadeira para você ter uma receita maior. Só que nem sempre receita maior significa lucro maior. Sim. Né? Porque tem os custos operacionais e acho que ele é proporcional ao número de cadeira. Você sempre teve uma única cadeira. Eu tenho duas, na verdade, né? Mas uma delas é assim, o que nós primamos no consultório é a parte de asepsia, a parte de higienização. Então, essa segunda cadeira, ela é somente para a hora que, assim, não deu tempo de higienizar uma, Entendi. nós vamos e utilizamos a outra, mas, teoricamente, seria uma cadeira. Uhum. E eu faço isso ainda assim, os meus horários, eu não faço um agendamento, assim, apertadinho. Esse daqui eu vou levar 20 minutos, eu vou marcar 20 minutos. Legal. Eu vou marcar meia hora. Se der alguma intercorrência, eu tenho 10 minutos ali para eu poder trabalhar no paciente. O que mais eu detesto é quando eu tenho um paciente que eu sei que está lá na sala de espera, que eu já estou atrasado. Então eu faço assim, eu prefiro eu ficar no meu escritório ali um tempinho, fazendo alguma coisa burocrática, esperando o próximo paciente chegar, porque eu terminei o outro mais cedo, do que deixar o meu paciente lá na sala de espera. Que legal. Então é assim que a gente gerencia com uma cadeira só. E o fato de eu fazer somente a ortodontia também ajuda bastante nesse sentido. Até acho que na operação do dia a dia, não tem que ficar montando o consultório para cada tipo de atendimento, de especialidade, né? Sim, e assim, nada contra. Eu tenho colegas assim que colocam 5 pacientes em 5 cadeiras e vêm fazendo manutenção, né? Eu já ouvi várias palestras também a respeito disso. Mas eu acho assim que hoje o tratamento assim mais individualizado, né? Hoje as pessoas elas esperam isso de você. Verdade. Né? Então ela quer assim, ela já foi te procurar porque você é o Fábio, não porque você tem a clínica ali que o Fábio trabalha lá. Então eu acho assim que as pessoas hoje elas vão atrás da pessoa, né? E você ficar ali atendendo várias pessoas ali, você não consegue ter nenhuma conversa com o teu paciente, não consegue ter um atendimento individualizado. Verdade. Isso faz muita diferença no final. Verdade, legal. Bom, Winston, eu convidei você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre vendas, porque nós já tivemos a oportunidade de, em um determinado momento, você falou sobre vendas, né? Acho que foi numa live que nós fizemos, alguma coisa assim, né? E foi um assunto assim que acho que se desenvolveu muito bem, e é por isso que eu te convidei. Então, vou falar um pouquinho sobre vendas, Winston. Na tua opinião, por que vendas é importante na odontologia? Bom, primeira coisa que a gente tem que deixar claro para quem está nos assistindo é que às vezes nós ouvimos a palavra venda e nós damos um sentido pejorativo para a palavra, né? Quando, na verdade, nós nos vendemos a todo momento. Na hora que você está ali, estou querendo namorar aquela pessoa, você sabe que ela vai estar em tal lugar, você já se produz, então você já está se vendendo para ela. Quando você está ali procurando um emprego, você vai tentar causar a maior impressão possível. Então, você está se vendendo para a pessoa para quem você está procurando emprego. Então, a palavra vendas não é só no sentido pejorativo que às vezes a gente acha. O cara vai vender na odontologia. Uma coisa é vendas, outra é prostituição. A gente tem que saber diferenciar bastante isso. E quando nós falamos em venda na odontologia, ela é muito importante porque se você não vende o seu produto, se você não vende a sua imagem, você não sobrevive, né? Você precisa mostrar para o teu paciente o que você vende, o que você produz, o que você trata, como você trata e quem é você. Então, a partir desse momento, você já está vendendo. Verdade. E isso é importante você passar não só para o teu paciente, mas que ele passe para um outro, que o outro passe para o outro, que o outro passe para o outro. E esse é o melhor marketing que você pode ter. De graça, isso, sem custo, né? E o mais eficiente. Porque uma pessoa confiou, a outra confiou nessa pessoa e a outra confiou na outra pessoa e foram te indicando. Então, hoje a palavra vendas, nesse sentido, ela é muito importante por conta disso. Verdade. Eu falo que vendas dentro do consultório odontológico é a única atividade que traz dinheiro para o dentista, porque o resto só gera despesa, né? Marketing gera despesa, funcionário gera despesa. Então, a única atividade que você consegue converter em dinheiro é vendas. E sem a vendas, você não exerce a tua profissão também, né? Se você não conseguir vender tratamento,
você não consegue fazer odontologia. Isso que você falou é verdade no início, de que vendas tinham um sentido muito pejorativo. Tanto é que se eu falar para você, Winston, o que vem à tua cabeça quando eu falo em vendedor? Geralmente quem que é? Um cara enrolador, né? Um cara que vai querer te empurrar coisa que você não quer, que vai tentar te vender na base da pressão. Que vai te encher a paciência. Isso. Né? Quer dizer, isso acabou, na verdade, né? Hoje até nem, o mercado já nem tolera mais esse tipo de profissional, né? E acho que tem que cair um pouco realmente esse preconceito por parte dos dentistas. Porque se você perguntar para alguns colegas, tem colega que vai falar assim, Winston, eu não vendo. Como se fosse uma coisa negativa. Ruim, né? Legal. Agora vamos lá. Como eu falei, você é uma pessoa que consegue ter um sucesso em vendas, né? Existe algum segredo? A que você deve, por exemplo, essa alta conversão de vendas que você tem? Né? Porque eu lembro que naquele dia que a gente bateu um papo, realmente me surpreendi com a tua taxa de conversão. A que se deve isso? Na verdade, Fábio, assim, a gente costuma ouvir muito por aí a pessoa falar assim, você vai tratar o seu paciente como você gostaria de ser tratado. Eu já discordo um pouco disso. Eu falo, você já tem que ter o contato com o teu paciente e você tem que tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. Porque às vezes a pessoa é mais tímida, ela não gosta muito de brincadeiras, não gosta muito de conversa, outras pessoas já são mais atiradas, então você tem que sentir aquela pessoa e você tem que tratá-la como ela gostaria de ser tratada. Então, com base nisso, o que nós fizemos? Elaboramos, assim, uma jornada que o paciente vai ter desde o primeiro momento em que ele tem o contato com o consultório, quer seja comigo, quer seja com a minha secretária, ele já vai ter o primeiro passo ali, a jornada que ele vai seguir desde esse contato, como ele vai fazer para marcar o horário, marcou o horário, como ele vai ser recebido no consultório, quando foi recebido, como eu vou recebê-lo, como eu vou conduzir a consulta, como eu vou explicar para ele o que eu identifiquei e como nós vamos fazer para apresentar o plano de tratamento. Então, ele tem uma jornada já toda pré-estabelecida. E essa jornada, ela não vai a esmo. Eu tive que treinar a minha secretária para poder receber bem, como proceder, como é que ela vai fazer para responder o paciente, como ela vai receber esse paciente na primeira consulta, as instruções que ela vai passar. Então, o que a gente tem que fazer nessa jornada que o paciente vai ter desde o primeiro contato até a hora da apresentação do plano de tratamento dele? Ele tem que ter uma experiência totalmente positiva. Isso, em tudo, né? Em tudo. Né? Porque, assim, ele pode... às vezes você pode ser o cara mais monstruoso da galáxia em termos daquilo que você está se propondo a fazer. Mas só que essa jornada do paciente não foi boa. Então, você não vai ter uma conversão. Então, a experiência do paciente hoje ela tem que ser o mais positiva possível. E para isso tem que ser tudo muito bem treinado e espontâneo. Isso. Né? A espontaneidade tanto da secretária quanto do profissional é de fundamental importância. Que se for algo forçado... Ou artificial, né? O paciente, ele vai se sentir como se estivesse conversando com um robô no telefone. Né? Então, é essa acolhida que eu acho assim, que faz muita diferença. E é claro, dentro dessa jornada vem todos aqueles fatores que você vai ter que ir desenvolvendo para poder elaborar uma boa apresentação e uma boa conversão de vendas no final. Né? Bacana, bacana. O que você está falando que o processo de vendas ele é um processo mais extenso. Não é só o momento que você está na frente do teu paciente passando o orçamento. Começa lá na secretária, né? Sim. Inclusive no agendamento. O primeiro contato do paciente, hoje, a maioria deles é com a secretária. Então, se a sua secretária não estiver preparada para receber o teu paciente, esse paciente pode... Aliás, ele nem é teu paciente ainda, ele é um pretenso paciente. Essa pessoa pode nem chegar a você. Verdade. Nem chegar a te conhecer. Então, se a sua secretária não estiver preparada para receber esse paciente, você pode até não ter a chance de se apresentar para aquela pessoa. E você tem protocolos, você tem scripts que a sua secretária utiliza para poder manter um certo padrão aí ao longo de toda essa jornada aí? Não, a gente tem assim, treinamentos, né? Inclusive, você já ofereceu treinamentos para minha secretária. Então, a gente não é nada engessado. Né? Ela vai conduzindo assim, você tem que dar primeiro as boas-vindas, tem lá até, como eu
gosto muito de trabalhar com sistema digital. O paciente entrou em contato, eu gostaria de marcar um horário. A gente já tem um cartãozinho que nós já disparamos para ele. Seja muito bem-vindo, estamos aqui ansiosos para poder ajudar e resolver o seu problema. Então, antes de falar qualquer outra coisa, a gente já acolhe o paciente. Né? E ela já dispara esse cartãozinho para ele já no WhatsApp. Sim. Se ele entrou em contato pelo telefone, a gente já pega o WhatsApp e ela já dispara pelo WhatsApp. Então, a gente não é nada assim engessado. Ela tem o jogo de cintura dela para conduzir o paciente. Só que para ela poder fazer isso, a gente tem que treinar. Mas é mais ou menos assim. Entrou em contato, vai mandar o cartãozinho, vai explicar como funciona, o que nós fazemos, se nós só fazemos a ortodontia. Então, ela tem que ser bem, bem clara e bem amigável também com o paciente, né? E isso é só treinamento, né? E outra coisa que é importante, né? Vendas também não depende só do dentista, né? Não, de forma alguma. Quer dizer, se o primeiro contato do paciente não for positivo com a tua secretária, provavelmente ele nem comparece ou nem agenda a consulta. Então, a venda já é perdida ali no início. Então, isso é tão importante, esse papel da secretária, Fábio, porque eu costumo, assim, olha, secretária, você, Natália, esse mês nós fechamos bastante casos. Então, ela recebe, além do salário dela, uma comissão. Que bacana. Por isso, né? Porque se ela não tivesse sido amigável, se ela não tivesse conquistado essa pessoa, ele também não teria fechado comigo. Então, toda vez assim, ela já sabe, além do salário dela, além de todos os benefícios legais existentes, ela tem ali um cartãozinho que ela recebe à parte, porque não dá para fazer parte também, incorporar no salário, porque um mês a gente pode fechar bastante, outro mês pode fechar menos, mas de acordo com esses fechamentos ela vai ganhando porcentagem. Né? Existem algumas clínicas em São Paulo que eles só dão a porcentagem quando a secretária fecha o negócio. Eu acho isso complicado, porque... Até para medir, né? Então eu falo assim, olha, se nós fechamos bastante é porque você me ajudou. Sim. Né? Então eu não tiro o mérito dela, eu mostro para ela que ela é importante para mim. Então eu sempre dou uma bonificação para ela. Que legal. Eu acho isso muito importante, né? Porque se você só remunera a sua profissional de uma maneira fixa, você acaba não incentivando ela a entregar mais, né? E como a gente falou, vendas é o que realmente traz receita para o teu negócio. Se ela participa direto ou indiretamente das vendas, eu acho que é justo ela receber alguma coisa por isso também, né? Ganha todo mundo. Sem dúvida. Né? Acho que isso é muito bacana. Agora, Winston, você não é um profissional que faz muito marketing, né? Vou dizer assim, você é mais discreto, né? Isso, sobretudo em questão de rede social. Muito diferente de muitos colegas de vocês o colega seu que realmente acaba investindo mais nisso. Da onde vem esse paciente, o teu paciente, já que você não trabalha focado especificamente no marketing digital, por exemplo? O meu marketing digital, eu procuro concentrar mais assim naquelas questões que aumentam a autoridade do que eu estou falando. Então, se eu vou para um congresso, eu posto uma foto naquele congresso. Se eu estou ministrando uma palestra, eu posto uma foto ministrando uma palestra. Né? Até assim, eu tenho uma paciente em especial que ela veio e falou, doutor, eu vim procurar só você porque eu vi que você fez um congresso internacional, que foi na época que eu fui lá para Dubai. Eu vim te procurar porque quem faz um congresso desse tem conhecimento. Sim. Né? Então, te dá autoridade. Então, assim, eu foco mais as minhas postagens nesse sentido, que possa aumentar a minha autoridade quando eu estiver conversando com o meu paciente. Quando eu estou dizendo autoridade, não estou dizendo no sentido de ser autoritário, eu estou dizendo de ter conhecimento de causa do que eu estou dizendo, né? É um dos gatilhos mentais que a gente utiliza. Isso. Então, eu não trabalho muito com marketing, porque eu procuro muito conversar com os meus colegas que fazem outras áreas, da forma como a ortodontia pode ajudá-los a desenvolver bem a área dele. Então, eu tenho indicações de colegas. E, principalmente, de onde vem mais pacientes é indicação de outro paciente. Né? Então, eu tenho, assim, pacientes que vêm de fora, de longe, bastante pacientes de Londrina, de Cambé, de Arapongas, de Foz do Iguaçu, Curitiba, São José dos Pinhais, Florianópolis. Puxa! Tem um na Alemanha, tem um na Áustria e 2 no Japão. Né, isso a Invisalign me permite fazer esse tratamento à distância. Mas assim, são pacientes que vêm de longe, porque alguém chegou e falou, vai ali que ali eu gostei, tratei, gostei. Então,
esse boca a boca é o que me traz mais o paciente para o meu consultório. Né? O que me traz mais retorno é o paciente que indica outra pessoa. Que legal. Vamos falar um pouquinho do caso da marca que você representa, que é a Invisalign. A gente não está ganhando nada para isso, mas também não tem problema nenhum da gente conversar sobre isso. Você é um profissional que tem muito destaque dentro do Invisalign, né? Eu mesmo vi várias premiações que você recebeu. Olhando de fora, eu não sou dentista. Vamos lá. O Invisalign é um produto. Claro que é um tratamento, mas é um produto, né? Então, assim, eu acho que de forma bastante inteligente, a Invisalign, ele se vende direto para o consumidor final. Diferente de outras marcas, né? Outras marcas trabalham muito o dentista para que o dentista venda o produto. Invisalign, você vê, inclusive, comerciais de televisão, onde o consumidor ele tem conhecimento do produto. Então, tem muitos casos, que eu já conheço muitos dentistas que também atuam com Invisalign ou outras marcas de alinhadores, que o paciente ele procura mais o produto do que o profissional, né? Então, quer dizer, isso é ruim, porque parece que você vende um produto que virou quase que uma commodity. Todo mundo sabe o que é o Invisalign hoje. E às vezes o paciente não sabe distinguir o Invisalign de uma outra marca. Ele quer um alinhador, né, invisível, né? Como é que você consegue se destacar como um profissional e não como um vendedor de um produto? Porque ele procura você e não especificamente o produto. Como é que você consegue fazer esse jogo? Bom, na verdade, assim, a Invisalign realmente ela investe bastante nessa questão de marketing, né? Tanto que, assim, ela trata algumas celebridades, assim, para que ela possa fazer o marketing da Invisalign. Sim. Então, isso é um fator positivo para o Invisalign Doctor, né? Mas por que o Invisalign Doctor é quem... É o dentista que trata com o Invisalign, né? Mas por que às vezes, na mesma cidade, tem um dentista que vai bem, tem outro que vai menos? Porque, apesar da Invisalign ser um aparelho... de forma assim, vamos dizer, que faça o seu próprio marketing, mas quem trata, quem faz o planejamento e quem põe em execução é o dentista. Então, o conhecimento que ele tem, tanto da parte de ortodontia quanto depois da parte de alinhadores, vai fazer a diferença entre um tipo de tratamento e outro. E aí o paciente ele começa a perceber, fala assim, olha, aqui eu tratei e deu certo, aqui eu tratei e não deu certo. Né? Então, a gente às vezes trata um retratamento. Um retratamento é um paciente que tratou, e o dente não foi, não respondeu, não conseguiu responder, ele procura outro. E aí ele fala, aqui deu certo. Então, às vezes, é assim, a forma como o dentista... Não estou dizendo que tem dentistas ruins dentro da Invisalign, mas é que, às vezes, como ele conduziu o tratamento, não foi como o paciente queria. Talvez por falha do equipamento, talvez por falha do dentista, talvez por falha do próprio paciente que não soube utilizar, né? Porque ali a gente é totalmente dependente do paciente. Se ele não usa, o aparelho não funciona. Isso. Então, às vezes, é esse porémzinho no meio do caminho que diferencia um profissional do outro, que faz com que um profissional se destaque um pouco mais, o outro se destaque um pouco menos. Né? Por exemplo, aqui em Rolândia, nós tivemos que trabalhar de uma forma um pouco diferente do que os grandes centros trabalham. Eles trabalham geralmente com um parcelamento menor, cartões de crédito, e aqui em Rolândia nós tivemos que ampliar o número de parcelas, tivemos que usar um montante do capital de giro para bancar os primeiros tratamentos, porque o paciente aqui não consegue fazer o mesmo pagamento que Londrina faz, por exemplo, né? Então a gente teve que adequar toda uma situação para que os pacientes pudessem arcar com um tratamento desse. E tudo isso daí hoje está gerando está trazendo esse retorno para nós. Que legal. E até vou acrescentar uma coisa, que é uma coisa que eu realmente gosto de destacar. O paciente ele compra o dentista e não o tratamento. Sim. Então, por mais que ele esteja interessado no Invisalign, ele te procura porque é aquilo que você falou. As ações bem orquestradas que você faz é exatamente para te dar ganho de autoridade e de credibilidade. Quando o paciente vê você nas redes sociais, fazendo curso, ganhando premiação, de alguma forma ele se identifica, te procura e aí você se vende mais do que vende o tratamento, né? Sim. Porque... eu, como paciente, eu não tenho condição de avaliar se o Winston é melhor que o doutor tal. Eu não tenho, porque eu não sou dentista. O que o paciente tem condição de avaliar é a jornada. Eu fui muito bem atendido pela secretária, o doutor Winston me atendeu muito bem, ele me explicou muito bem, ele me passou segurança, demonstrou empatia. Eu acho que é aí que se conquista muito o paciente, né? Então, assim, eu vejo que tecnicamente é uma obrigação do dentista estar preparado.
mas não é isso que vende, porque isso o paciente não entende. Então eu até acredito, não acredito, mas eu acredito o teu sucesso mais a questão pessoal mesmo, de você saber se vender, mais do que o conhecimento técnico, que lógico é importante, né? Sem dúvida, né, Fábio? Ali é que assim, você precisa se colocar no lugar do paciente, né? E você, na hora que vai conversar com ele, você tem que falar na linguagem que ele entende. E você precisa explicar para ele, né? Porque às vezes o paciente senta na tua cadeira, você vai lá, olha, você tem 3 cáries. O paciente fala, tem 3 cáries. E aí? Aí vou tratar. Agora você tem lá um equipamento que mostra para o paciente a cárie, você faz a radiografia para o paciente, mostra a cárie na radiografia, né? Você tem, explica para o teu paciente o que está acontecendo, como você vai tratar. Então isso diferencia daquele que fala, você tem isso, eu vou fazer assim, e vai tratar. Isso. Né? Então isso tudo diferencia muito o paciente. E hoje o paciente ele está entendendo, ele não é mais aquele paciente que vinha no teu consultório e falava assim, eu vou tratar uma cárie. Hoje ele já chega no teu consultório, ele já procurou pelo tio Google inteiro. Ele já vem com o diagnóstico pronto, né? Já vem com o diagnóstico pronto, o tipo de tratamento pronto e até o tipo de material. Aí vai caber a você, enquanto profissional, falar, não, eu sei que você pode ter visto isso, mas não é o tratamento adequado. Aí você vai ter que ter autoridade suficiente para mostrar para o paciente que não é o que ele tinha visto. Mas assim, o paciente hoje não é mais aquele bobinho que chegava no teu consultório, abria a boca e acreditava em tudo que você falava. Isso. Hoje é um paciente instruído. Por mais simples que ele seja, ele é um paciente instruído. E aproveitando esse gancho que você falou que ele já não é mais bobo, ele quer muitas vezes evidência do que você está propondo para ele. Aí que entra a importância dos recursos visuais que você utiliza, né? Sim. Seja uma câmera intraoral, um scanner, uma fotografia. Eu acho que tem que dar transparência, né? Porque tem paciente que às vezes desconfia. Ele está me propondo isso para ganhar mais dinheiro, para vender. Se você tiver um recurso visual, é uma ferramenta de vendas a mais, né? No teu caso, você precisa usar, né? Sim, a gente tem, né, um dos gatilhos mentais que você utiliza é o da autoridade. E para você ter autoridade no que você está falando, você tem que mostrar para o teu paciente. É diferente de você pegar ali, por exemplo, eu trabalho com um scanner intraoral, né, fotografias. Então, quando você escaneia o teu paciente, ele está vendo a boca dele ali de imediato, saindo na tela. E tudo que você está falando, ele está conseguindo ver ali. Né? Agora, você chega ali e fala para ele assim, olha, porque aqui tem a raiz do teu dente. Ele já começa a imaginar a raiz de uma árvore. Né? Você fala assim, porque aqui tem a coroa do dente. Ele já começa a imaginar aquela coroa, uma raiz de árvore com uma coroa de rei em cima. Falo, então, o paciente não consegue. Você dá um espelhinho na mão dele, ele faz de conta que está vendo. Né? Porque você está mostrando, mas no espelhinho ele... Então, pois é. Eu já tive na minha época de clínica geral, mostrar para o paciente, falar, você tem uma cárie aqui, dei espelhinho na mão, era uma moça. Isso parece brincadeira, mas não é. Era uma moça, eu dei espelhinho e falei, você tá vendo a cárie aqui? Ela falou, nossa, doutor. Eu falei, tá feia, né? Ela falou, não, essa espinha aqui, mas tá. Eu falei, pelo amor de Deus, a pessoa tô mostrando o dente, ela tá vendo a espinha que tá na cara ali. Quer dizer, é isso que acontece. Né? O paciente, ele vai olhar de tudo, menos para a boca, porque ele não consegue ver. Verdade. E outra coisa que você falou que eu achei interessante, Winston, é que assim, você também precisa ter ajuda de outros colegas, os encaminhadores, os indicadores. Esse é um outro público que você tem, né? Ao mesmo tempo que você tem que mirar o paciente, que é o teu cliente direto, você tem que muitas vezes se relacionar bem com os colegas de trabalho, porque esses são potenciais indicadores. Como é que você trata o networking para ter esse sucesso também de angariar paciente? Na verdade, Fábio, assim, a gente sabe que toda a classe ela é um pouco desunida, né? E a classe odontológica não seria diferente. De repente a pessoa pode olhar e falar, aquele ali é meu concorrente. Mas eu não vejo assim, eu vejo até os ortodontistas, eu vejo como meus colegas. Tanto que, assim, tem profissionais que se dão bem com Invisalign, tem profissionais que se dão bem com aparelho fixo. Então, aquele que não se dá bem com Invisalign, eu vou atrás e falo, vem cá, vamos trabalhar junto. Eu te ensino, eu te ajudo, pego na mão, a gente vai. Eu tenho uma dúvida em aparelho fixo. Vem cá, eu estou na dúvida aqui, essa pessoa me explica e tal. Então, a gente acaba trabalhando junto. Mas, enfim, esses colegas que você citou, que indicam e tal. Tem colegas que vão fazer implantes.
para ele fazer um implante, ele precisa abrir um espaço, ele precisa melhorar o posicionamento, a relação dentária, ele vai precisar de um ortodontista. Então eu fui atrás desses colegas implantodontistas e falei assim, eu trabalho com esse tipo de aparelho e esse tipo de aparelho. Funciona assim, assim, assim. Peguei meu laptop e fui no consultório mostrando para eles autoligável e Invisalign, autoligável e Invisalign. Aqueles que trabalham com prótese de igual forma, aqueles que trabalham com reabilitação de igual forma. Então eu mostrei para eles o que a gente pode fazer trabalhando em conjunto. Tanto que nós temos aqui um dentista que é espetacular, aqui trabalhando na parte de reabilitação, que ele posta também nas redes sociais os casos dele e às vezes ele coloca em conjunto com o Dr. Winston. Que legal. Né? Porque ele sabe assim, que eu dependo dele, porque às vezes eu estou com o meu paciente lá que precisa fazer um implante, então eu preciso de um plantodontista, às vezes eu preciso de um reabilitador, às vezes o paciente está tratando comigo e aparece uma cárie, eu preciso de alguém para tratar essa cárie, como eu não faço nada de clínica geral, eu indico. Então é uma via de dupla, né? Mão dupla. Mão dupla. Eu indico para eles, eles indicam para mim, e nós trabalhamos em conjunto, e quem ganha sempre é o paciente. É verdade, verdade. É. Então você teve essa preocupação de sair a campo, bater na porta de cada consultório, se apresentar e se vender, né? Eu passei óleo de peroba na cara e fui, né, Fábio? Porque você me conhece, você sabe que não é muito do meu feitio, assim, me expor, né? Mas eu vi, assim, que eram aparelhos que as pessoas não tinham muito conhecimento, né? Principalmente o autoligável, que é vamos dizer, uma evolução do aparelho fixo, que as pessoas não conheciam. Então eu falei, eu preciso mostrar, porque senão eles não vão conhecer. Fiz lá o meu data show, fiz um data showzinho, fui lá, expliquei, mostrei para eles quais eram as vantagens, quais eram as desvantagens, o que o paciente dele poderia ganhar. Até, deixa eu abrir um parênteses aqui, o paciente que vem indicado, a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, porque a pessoa, o dentista que te indicou, ele está colocando o pescoço dele na corda, indicando você. Então, não que os outros pacientes também não sejam, todos são, mas esse paciente em especial, se você cometer alguma coisa com esse paciente, ele vai reclamar com o dentista e o dentista não te indica mais. É verdade, verdade. É. Você trabalha com duas expectativas, do paciente e do indicador, né? Sim, a responsabilidade é dupla. Né? Verdade, verdade. Winston, você falou de gatilho mental. Quais são os gatilhos que você comumente usa lá no teu consultório para melhorar a tua conversão de vendas? Na verdade, o que mais a gente utiliza é o da autoridade, né? Esse da autoridade, assim, você tem um scanner, você consegue mostrar para o paciente o que é uma mordida cruzada, por exemplo, o que é uma mordida aberta. Então, você fala para o paciente entender, e o paciente consegue entender aquilo, ele fala, eu não posso ficar assim. Um exemplo, às vezes você chega e fala, olha, a sua mordida aqui, ela não está encaixando. Mas e o que isso pode trazer? Além de problema de articulação, além de quebrar dente, um reflexo que pode te ocasionar é você começar a ingerir alimentos mais inteiros. Alimentos mais inteiros, chega lá no estômago, tem que liberar mais ácido, libera mais ácido, o ácido não sabe o que é comida, o que é estômago, vai corroer, vai te causar uma gastrite. O paciente fala, eu já sinto uma dorzinha no estômago aqui. Pode ser por causa do dente. Então, isso te dá autoridade. O gatilho da autoridade, ele é fundamental porque o paciente confia naquilo que você está falando, né? Às vezes você faz ali um Invisalign Day, um Botox Day, alguma coisa assim, e que você pode chegar para o paciente e falar assim, olha, o valor desse procedimento é R$10, mas só hoje, nesse Invisalign Day, nesse Botox Day, eu estou fazendo por R$5, mas é só hoje. Isso é o gatilho da escassez. Se você não fechar hoje, você não vai ter desconto. Né? Então, são os gatilhos que a gente vai utilizando. São vários gatilhos ali, né? O da reciprocidade, você chegar e tratar bem o seu paciente ali, não só pelo gatilho mental, mas porque ele merece, você dá um mimozinho para ele no final, né? Eu sempre costumo dar alguma coisa para o meu paciente, eu falo assim, paciente, isso daqui é uma forma que eu tenho de te agradecer por você confiar no meu trabalho. Então ele já vai sair dali com um negocinho, que seja uma bala, mas ele ganhou uma bala e ele vai ficar feliz por isso. E quando ele estiver entre duas pessoas nas mesmas condições, né, mesmas condições de tratamento, mesmo preço, ele vai falar, cara, esse aqui me deu uma bala, esse não me deu nada. Então ele vai fechar contigo. Sim. Então isso é uma reciprocidade. Se ele chegar, ele pode às vezes não fechar contigo,
Mas ele fala, não, pensando bem, não vou tratar agora. Mas alguém chegou e falou, meu, preciso de um ortodontista. Putz, o Winston me deu uma bala, cara. Ele vai indicar você. Então, são as formas que a gente tem de trabalhar com a neurociência para que a experiência do teu paciente seja positiva. Que legal. E isso tudo a gente sabe que o nosso cérebro, para pensar, ele gasta energia. E o nosso organismo, ele foi feito para economizar energia. Então, tudo que ele tiver já meio que armazenado ali, para gastar menos energia, ele vai fazer. Então, tudo aquilo que ele teve de experiência positiva na jornada dentro do teu consultório, ele não vai ficar pensando, eu vou fazer, não vou fazer. Aquilo ali teve já um pensamento positivo, ele já tem experiência positiva, ele vai falar, fecha. Então, é o que te ajuda a fechar os casos ali. Bacana. Na tua visão, quais são as principais habilidades que um dentista precisa ter para vender bem? Sem sombra de dúvida, a primeira delas é a honestidade. Né? E eu digo assim... Como demonstrar honestidade nisso? Então, eu digo assim, o que seria essa honestidade? Não quero dizer que você vai passar seu paciente para trás e tal, mas que você seja justo na hora de cobrar, fazer uma boa precificação, que você realmente cumpra com aquilo que você está falando para o teu paciente. Por isso que é importante você não prometer o que você não sabe se vai chegar. Né? No caso de um tratamento ortodôntico, é difícil da gente chegar e falar, eu vou fechar assim. A Invisalign já me permite porque a gente faz o planejamento antes. Então, eu mostro para o paciente, antes dele começar a tratar, como vai finalizar. Então, é você não prometer o que você não vai conseguir. Isso tudo faz parte da honestidade. Então, o paciente hoje, ele, como eu falei, ele não é mais um bobinho. Ele já sabe o que vai acontecer, como está acontecendo. Então, se você prometer, você tem que cumprir. Né? Isso tudo vai estar tudo dentro da honestidade. Sim. A justiça que você está fazendo, o preço justo que você está cobrando. Né? Às vezes você fala, não, eu sou o bambambam, eu vou cobrar ali 5 vezes mais do que precisa. O paciente vai notar isso, uma hora ou outra ele vai notar. Você pode ganhar em cima de 2, 3, mas depois você vai perder para o resto. Verdade. Então, a honestidade ela é fundamental. A individualidade, porque o paciente ele não vai atrás de um equipamento, ele não vai atrás de um produto, ele vai atrás de você. Então não adianta você chegar e falar assim, meu, o Fábio está despontando na odontologia, eu vou fazer igualzinho. Não adianta, você não é o Fábio, você tem que ser você. Né? A pessoa vai atrás de você. Então você precisa ser sempre muito individual. Você sempre tem que ser você. É isso que chamou a atenção do teu paciente. Né? E claro, ali você sempre procurar ser o profissional que você, a mais do que você gostaria de ser. Sim. Né? Porque você tem que oferecer para o teu paciente o que você tem de melhor. E sempre dar o seu melhor. E isso o paciente vai notar. Né? Quando você chega lá e faz com carinho, ou quando você chega lá e faz emburrado, o teu paciente vai notar. Então, ele não tem culpa se você está com problema, se você não está com problema, se está indo bem, não está indo bem, ele precisa ser bem atendido. Isso. Então, isso tudo eu acho que são assim, as qualidades principais que você precisa ter. O restante você pode treinar, você pode adquirir técnicas de venda, né? Você pode adquirir, o restante não. Isso legal, não. Legal. Tem uma outra habilidade que eu acho que é muito importante no vendedor de hoje, qualquer tipo de segmento, é saber ouvir, né? Certo. Acho que as pessoas perderam um pouco essa habilidade de ouvir, de prestar atenção. Aliás, de escutar, na verdade. Né? Ouvir, todo mundo ouve. Quem não tem problema auditivo, ouve. O problema é escutar o paciente. Porque o paciente ele dá muitas dicas na hora, né, que você está conversando com ele. Então, às vezes, aquela dica que ele deu, aquele comentário que ele fez, talvez seja o argumento que você vai utilizar para fechar uma venda. Né? Só que, infelizmente, a gente está muito mais preocupado em falar do que ouvir o outro. E aí a gente perde uma oportunidade boa de vender, né? Então, dentro dessa jornada que o meu paciente tem dentro do consultório, antes de nós irmos para a sala clínica, eu perco um tempo no escritório. Ali nós sentamos, então eu começo a questionar o paciente, né? O que você sente? Dores de cabeça, dor no pescoço, qual é a sua queixa? Essa pergunta é a principal, né? Qual é a sua queixa? O que mais te incomoda? Porque independente da área que você atue, se você deixou a boca do teu paciente tudo dentro de uma técnica, mas aquela queixa que incomodava você não corrigiu, o tratamento não serviu para nada. É verdade. Então você precisa realmente aprender a ouvir o paciente. E eu tenho lá os meus 10 minutos de consulta antes de ir para a sala clínica com o paciente. Isso é importante, né? Esse negócio do dentista levar o paciente direto para a cadeira, como é que você vai criar conexão com o paciente se você nem teve oportunidade de conversar, quebrar o gelo, perguntar, se apresentar, né?
Não dá para fazer uma avaliação com pressa, né? Não. O primeiro exame, né, a avaliação que a gente faz ali eu marco pelo menos ali de 45 a 1 hora. Né? Eu falo que essa consulta é principal. Né? Você precisa conhecer o teu paciente, o problema que ele tem, e o teu paciente precisa te conhecer também. E como a gente tem falado desde o início, essa jornada do paciente tem que ser o mais positiva possível. Isso. Né? Resumindo, Winston, como é que funciona a tua consulta, a sua primeira consulta? Vamos lá dentro do teu consultório já. Depois que a secretária já agendou tudo. Isso, o paciente, ele entrou na tua clínica, a partir dali, como é que é mais ou menos essa jornada do paciente? Todo paciente, independente de que fase que ele está, sempre sou eu quem vai recebê-lo lá na porta da sala de espera, não é minha secretária quem traz. Eu gosto de ir lá, receber o paciente, dar-lhe as boas-vindas, o bom dia, boa tarde. Então, eu já vou receber o paciente. Quando ele vem caminhando para o escritório, eu já vou analisando a postura dele, como ele anda, se ele tem algum desvio, alguma coisa assim, que isso é importante para mim. Nós sentamos na sala clínica e daí nós temos essa conversa de queixas, o que incomoda e tal, e eu vou conhecendo todo o histórico desse paciente. Aí nós vamos para a sala clínica. Na sala clínica, antes de olhar para a boca, eu vou fazer todo um teste muscular no meu paciente. Eu vejo quais são as musculaturas dele, principalmente as relacionadas à mastigação, que estão com fadiga, com dor. Então a gente faz palpação, a gente aperta, a articulação. Às vezes eu tenho que olhar a parte de sustentação do pescoço do paciente e tal, para ver quais são os reflexos que aquela mordida do paciente está gerando. Aí eu faço o teste articular. Algumas vezes eu tenho que pegar um estetoscópio, colocar na ATM dele para eu ouvir se tem ruído, não tem ruído, se tem algum tipo de desvio. Conforme ele vai abrindo a boca, eu já vejo por cima se ele desvia para um lado, desvia para o outro. Então, antes de chegar na boca, a gente faz tudo isso. Depois, aí eu já falo, olha, eu ouvi ruído, alguma coisa deve estar acontecendo na sua arcada. Ó, eu apertei aqui na nuca, você sentiu dor, alguma coisa deve estar acontecendo. Então, você já vai preparando o seu paciente. Aí que eu vou olhar dente. Aí eu vejo o dente e explico para o paciente o que a gente está vendo. Aí nós fazemos um escaneamento dele e o paciente vê aquilo que você falou no scanner. Que legal. Ele vê ali ainda no consultório ou você traz ele de novo para o teu escritório? No consultório, porque o Aitero, que é o scanner com o qual eu estou trabalhando agora, ele permite, assim, na tela... tem um monitor, né? Do próprio paciente até, eu falo para ele, você pode até brincar. Ele vai lá, ele mexe na arcada dele, ele olha de um lado, olha do outro. E a gente tem ali algumas ferramentas dentro do Aitero que eu gosto muito. Tem uma que a gente chama de oclusograma, que o paciente consegue ver a calibragem da mordida dele. Então ele consegue entender por que um dente dói mais que o outro, por que um dente tem retração e o outro não tem. Ele consegue se ver como se ele estivesse sentado em cima da língua dele, olhando para a boca dele, assim, para cima. Então isso ele consegue visualizar tudo. Daí quando você vai lá para a sala, para o escritório novamente, para você apresentar o diagnóstico, o plano de tratamento e por fim o preço, o paciente já está sabendo que ele fala, eu estou com muito problema. Isso daqui não pode ser barato, não tem como ser barato. Sim. Quer dizer, a imagem faz quase que metade do teu trabalho de argumentação, ou até mais, né? Que ele viu, né? Sim, então é o que eu falo, né? Ele te dá autoridade para o paciente entender o que você está falando, né? Ele viu aquilo. Ele não consegue, não fica imaginando alguma coisa. Ele viu o problema ali, né? Que legal. Maravilha, Winston. Para a gente concluir, uma dica que você acha que é de ouro para o dentista para ele ter uma melhor performance nas vendas. O que ele precisa fazer? Colega, seja você sempre feliz em atender teu paciente. Treine a sua equipe de trabalho, adquira um consultor. O Fábio pode ajudar muito nesse sentido, aliás, acho que eu sou o primeiro cliente do Fábio. Foi o primeiro. E eu posso dizer com toda certeza que foi assim o que alavancou o meu consultório. Não estou dizendo isso porque eu estou na frente dele, né? Porque é verdade. Isso aconteceu comigo e vai acontecer contigo também. Então, seja sempre você. Não tente ser ninguém além de você e treine a sua equipe para tratar o seu paciente como ele gostaria de ser tratado. Dessa forma, não tem erro. Não existe regra. Isso daí é muito natural, não custa para você fazer isso e vai dar certo.
é sucesso certo. Que bacana, Wilson. Obrigado de novo aí pela tua presença, viu? Pessoal, nós estamos encerrando então o nosso episódio de hoje. Como vocês puderam perceber, a importância das vendas, a importância de você ter técnica e comportamento para vender, né? Então eu acho que o episódio de hoje foi muito importante exatamente para que você aprenda um pouquinho mais, para você poder desempenhar bem as tuas vendas, a tua operação comercial, que é muito importante, tá? Pessoal, então, muito obrigado por ter acompanhado aqui o nosso episódio de hoje. Continue acompanhando o nosso canal. Mês que vem nós vamos trazer outro convidado aqui importante também para a gente falar um pouquinho sobre gestão, tá bom? Obrigado, um forte abraço.